Vamos lá. Tá. Boa noite, gente. Raniele já compartilhou com a gente o cartazinho aí da nossa aula, né? Que tem o tema que a gente vai tratar hoje. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Quero dar as boas-vindas a vocês que estão aqui para acompanhar essa aula conosco. Eu entrei aqui no Instagram também, numa chamada ao vivo. Aí eu quero convidar quem está acompanhando no Instagram a acessar o link para acompanhar pela plataforma Jitsi, que a gente vai compartilhar alguns slides, tem outras pessoas com as quais a gente vai conversar. É só acessar o link que está na bio, na primeira caixinha já tem o link para entrar na nossa sala aqui para acompanhar a aula, tá bom? Bom, essa é a nossa segunda aula. Eu vou começar me apresentando. Quem não me conhece, meu nome é Mônica Morim, eu trabalho com planejamento e gestão de recursos hídricos já tem mais ou menos 15 anos. Tive a oportunidade de coordenar os processos de planejamento no âmbito estadual, na elaboração de planos de recursos hídricos, na elaboração do enquadramento, formação de comitês de bacias hidrográficas, entre outros trabalhos, sempre trabalhos participativos. E hoje nós estamos aqui para um projeto nosso, né, um projeto que é meu e do Paulo Paim, que nós chamamos de Águas de Todos. E esse projeto está começando com uma sequência de 5 aulas, na verdade, 5 conversas virtuais que nós estamos fazendo sobre temas relacionados ao planejamento e à gestão da água. Esses temas, eles foram selecionados, né? Nós disponibilizamos um formulário Google e várias pessoas participaram, respondendo esse formulário, inclusive sugerindo outros temas. A primeira aula aconteceu no dia 25 de julho, onde nós falamos de planos e de enquadramento. Essa aula foi gravada, está disponível no YouTube. E hoje nós vamos tratar desse tema que tem a ver com o primeiro, na verdade, que tem a ver com tudo que a gente faz na gestão da água, que é informação, mobilização e participação social nos comitês de bacias hidrográficas. Depois nós temos outras 3 aulas, e aí mais no final da nossa conversa de hoje, eu lembro a vocês tanto os dias quanto os temas das próximas aulas. Paim, vou passar para você se apresentar, pode ser? Pode sim, Mônica. Boa noite a todos e todas que estão participando conosco. Já está devidamente explicado, né, informado pela Mônica, que essas aulas ou conversas, como se quiser classificar melhor, elas fazem parte de um projeto maior que chama Água de Todos, que vai incluir depois cursos, enfim. Esse é o princípio, o início do projeto. Eu sou Paulo Paim, já um pouquinho mais tempo que a Mônica de estrada, já são 43 anos de trabalho
um trabalho com água, com planejamento regional, com planejamento ambiental, e tive a oportunidade aí de, nessa caminhada profissional, assumir a presidência do Comitê Sinos por 2 vezes, representando uma organização técnico-científica, a ABS, também na área pública, diretor de recursos hídricos do Rio Grande do Sul, diretor de irrigação do Rio Grande do Sul e presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos do Espírito Santo. Como eu não gosto de estudar e não gosto de escrever, em vez de fazer doutorado ou qualquer coisa parecida com isso, nós nos associamos, a Mônica e eu, para poder dividir com vocês o que a gente aprendeu, aprender com vocês o que ainda não aprendemos, mas continuar trabalhando no tema nesse espaço aí bem mais moderno do que escrever dissertações, não? Que é a internet. Eu vou emendar, Mônica, ok? O que a minha parte, eu começo, né? Na aula anterior ficou com a Mônica essa parte, a estrutura das nossas conversas, das nossas aulas é sempre mais ou menos a mesma. Tem tem essa primeira introdução, depois nós apresentamos o tema, informações sobre o tema. No caso hoje, nós vamos falar sobre, do ponto de vista clássico, né, quais são as formas de informação, mobilização e participação que existem no país, as mais. Depois nós fazemos uma crítica a essas formas e apresentamos alternativas que nós entendemos que são interessantes e que são fruto da experiência que se tem de trabalho. Ou seja, não é simplesmente criticar, nós vamos fazer uma crítica sim, mas também vamos apresentar propostas, soluções. E, no final, no fim, a palavra é aberta para vocês, para que nós possamos conversar bastante. Quando se tratamos de planejamento, foi bem legal, teve uma discussão bem boa. Espero que hoje seja também. Muito bem. Qual a importância, né, pessoal, do tema que envolve informação, mobilização e participação social? É absolutamente fundamental. Embora, se nós olharmos lá na legislação e na literatura, essas 3 palavras, essas 3 ações não são objeto fim da gestão de recursos hídricos. Ao contrário, né? O que nós consideramos, e que a própria legislação considera, são meios estratégicos absolutamente fundamentais. Qualquer processo de avaliação de como vem ocorrendo a gestão de recursos no país passa necessariamente por discutir o nível de informação, por discutir se essa informação mobiliza alguém ou não, ou também avaliar se a sociedade se mobiliza ou não a partir do quê, e, finalmente, o que leva um cidadão brasileiro, uma cidadã brasileira, a participar de um processo de construção de uma política pública. Então, é fundamental que se trate esse assunto, né? E ele apareceu mesmo quando nós fizemos a consulta, ele apareceu como um dos temas importantes. Não foi o mais importante, mas nós colocamos uma ordem de tal forma que torne muito orgânico isso. Começamos com planejamento e enquadramento, e agora entrando nas estratégias onde se consegue envolver a sociedade. O nosso roteiro, então, é esse. Estamos aí com essa introdução. Eu vou falar um pouquinho agora dessas 3 figuras, né, que são as audiências públicas, as consultas públicas e as oficinas abertas. Vamos fazer uma crítica a elas e depois a Mônica vai apresentar propostas, né, baseadas aí na
Santo, na experiência que nós tivemos há pouquinho tempo na formação do comitê urbano, e depois vamos conversar. Ok, eu tive cuidado de buscar na literatura, encontrei uma revista. Ô, Paim, Oi. Paim, o seu áudio está falhando um pouquinho. Olha, mesmo problema da outra vez, né? Da outra vez. Eu não sei se você se afastou um pouco do microfone. Não, melhorou? Está melhor, não? A Carol está sugerindo que talvez desativar o vídeo pode ajudar. O meu vídeo. Melhorou? Aí você tem que ir falando para a gente ver se vai ficar bom. Tá bom. Então vamos lá. Eu fui buscar na revista Direito Administrativo Constitucional um pouco do histórico, né, das audiências públicas no Brasil. E então, o que eu consegui pensar lá desse trabalho que foi publicado nessa revista? Primeiro que os fundamentos, aquilo que justifica as nossas audiências públicas, eles são rigorosamente os mesmos que internacionalmente justificam a famosa democracia participativa, ok? E aí nós podemos comparar um pouquinho entre, né, a democracia representativa, que é a que nós conhecemos e vivemos, e a democracia participativa, que é algo aí dos últimos 20, 30 anos, mais ou menos. Então, quais são esses fundamentos? São as formas clássicas de permitir que o cidadão exerça o seu direito de participar da construção de uma política pública. Muito bem. Em tese, esse direito ficaria garantido com a forma, com uma audiência pública ou com uma consulta pública. Logo em seguida, nós vamos ver se é assim mesmo, e eu conto com vocês para vocês contarem um pouquinho da experiência de vocês, para ver se é verdade mesmo. Nas audiências públicas e nas consultas públicas, o cidadão consegue de verdade exercer o seu direito de participação. Para que nós tenhamos aí um contexto, eu vou apresentar rapidamente aqui para vocês um histórico, né? As audiências públicas iniciaram no Brasil exatamente na área ambiental, através da Resolução 01 de janeiro de 86 do CONAMA. Foi a primeira regra estabelecida no Brasil em relação às audiências públicas. Essa resolução dizia que seria possível utilizar na avaliação dos relatórios de impacto ambiental, nos RIMAs, seria possível utilizar a audiência pública como instrumento de participação, e aí vem entre aspas, né? Elas poderiam ser utilizadas com o intuito de dirimir dúvidas e de recolher sugestões. Na hora que eu fizer a crítica desse instrumento, aí nós vamos ver se as audiências públicas, especialmente as audiências públicas na área ambiental, conseguiram mesmo dirimir dúvidas e recolher sugestões. Já isso em 86, né? Já em 87, essa resolução foi regulamentada com uma outra resolução do CONAMA, e ela, a partir daí, a forma com que todos nós conhecemos passou a existir e a funcionar. Em 88, na Constituição Federal, Constituição Cidadã, e o assunto audiência pública foi introduzido no Congresso Nacional. Então, a partir da Constituição, o próprio Congresso
começa a utilizar, e aí, segundo a revista, a audiência pública começa a adquirir um caráter jurídico também, não só de gestão pública, mas também um caráter jurídico. E é verdade mesmo, porque em 93, o Ministério Público Brasileiro incorpora as audiências públicas nas suas práticas de consulta da sociedade. Ainda em 93, a nossa 8666, a Lei de Licitações, também incorpora as audiências públicas, se não me falha a memória, para licitações cujo valor fosse maior que 150 milhões de reais. Um ano depois, em 94, a Lei de Concessões também incorpora as audiências públicas como prática de consulta do cidadão. Em 96 e 97, é muito interessante, as nossas agências reguladoras também passam a utilizar. E, por fim, em 99, a administração pública brasileira como um todo, para a administração pública brasileira como um todo, são regulamentadas as audiências públicas, né? É regulamentada a prática de audiências públicas. Os autores chamam a atenção de algo que a gente conhece muito bem, né? Audiências públicas são muito complicadas, são muito difíceis de manejar. Quem já participou das audiências públicas ambientais para discutir estudos de impacto, por exemplo, sabe disso. Muito bem. Ainda no sentido de colocar conceito, eu rapidamente falo ainda sobre consultas públicas e sobre as nossas oficinas abertas. As consultas públicas, na verdade, são uma espécie de evolução das audiências públicas. Embora conceitualmente elas tenham nascido juntas, na prática, uma veio, digamos, mais modernamente, que é a consulta pública, especialmente no período onde nós tivemos dificuldade, não, praticamente não nos encontramos e a nossa vida toda passou a ser virtual. Então, a consulta pública via internet passou a substituir em larga escala as antigas audiências públicas que eram ao vivo. Falar em água, eu tenho que tomar um pouco de água. Por fim, as nossas oficinas abertas. O que são as oficinas abertas? São aquelas reuniões construídas para abrir espaço à participação social e que tem uma estrutura que, na verdade, não são oficinas participativas, são apresentações. Se apresenta um trabalho, uma proposta, um projeto de lei, enfim, para os participantes. Esses participantes, não existem critérios seletivos, são oficinas abertas mesmo para todos os cidadãos, na mesma linha da audiência pública e da consulta pública, essas oficinas também são abertas e com o mesmo objetivo, ou seja, de que a informação seja passada, que os participantes possam dirimir dúvidas, e possam também trazer sugestões. Muito bem. Então, posto isso, temos aí os nossos três instrumentos de participação social mais conhecidos, mais clássicos, e, segundo essa revista, que tem o maior embasamento jurídico no Brasil. Ok. Mas nós não estamos falando de gestão ambiental, nós não estamos falando de Ministério Público, nós estamos falando de gestão de recursos hídricos. De cara, é fácil de perceber que a importação desses modelos para a gestão de recursos já encontra um problema, porque os fundamentos da legislação da gestão da água têm que os processos participativos, mas eles são baseados, um dos nossos pilares, na representação com representatividade.
Né? Então, aí começa o grande ponto de interrogação. Como é que será, né, como é que se faz para que, numa audiência pública, modelo clássico, né, que é completamente aberto, se garanta a representação dos grupos, diferentes grupos sociais envolvidos com a água, com representatividade, ou seja, com, com as costas quentes, né, para usar uma expressão popular. E nas consultas públicas, que são via internet, como é que se consegue? Aqui no Rio Grande do Sul, no país tem uma consulta pública que eu não sei se já fechou, você deve estar acompanhando, do projeto de revitalização de bacias. Então, tem lá um trabalho todo exposto e um questionário para que se possa participar. É isso. A informação é o trabalho técnico que foi desenvolvido e um questionário para que se possa participar. Aqui no Rio Grande do Sul também tem. Tá? Tem uma consulta pública na área de gestão de recursos hídricos para criar uma instrução normativa de financiamento das secretarias executivas dos conselhos, dos comitês de bacia. A mesma coisa. Tem uma proposta com uma pequena explicação do que significa e está aberta a participação do CPF. Não é só para os comitês ou para os grupos usuários da água, não. O CPF pode também participar lá e dar suas contribuições. Ou seja, é a antítese do que propõe a doutrina da gestão de recursos hídricos. Como é que se faz isso em gestão da água? Como é que se consegue criar espaço para o seu João e para a Dona Maria, mas dentro de um processo de representação de grupos sociais com representatividade, com um mandato? Como é que alguém participa, um cidadão e uma cidadã participam de um evento desses clássicos com mandato de representação? Olha, aí de novo o convite. Todos nós que assistimos uma audiência pública na área ambiental, na área de gestão na área de avaliação de EA-RIMA, sabem muito bem como é que funcionava. Né? Aquele intuito lá da Resolução 01 de 86, de que dirimir dúvidas dos participantes e recolher sugestões é exatamente o que nunca aconteceu. Eu, pelo menos, esse nunca se restringe à minha experiência. Eu nunca participei de uma audiência pública, de um estudo de impacto, que alguém fizesse uma pergunta para esclarecer. Todas as perguntas que eventualmente foram feitas eram perguntas previamente desenhadas para ou ser a favor ou ser contra. Então, eu costumo usar a expressão de que as audiências públicas na área ambiental que eu participei ficava muito parecido com o Fla-Flu, né? Ou um Grenal, Grêmio e Inter, ou um Bahia e Vitória, enfim. De um lado, a turma a favor do empreendimento, do projeto, enfim, e do outro, a turma contra. E o órgão ambiental conduzindo esse processo, depois pegava sugestões ou não pegava, enfim. E as consultas públicas? Bom, as consultas públicas hoje, aí, de novo, né, é a nossa opinião, assim, como é que elas funcionam mesmo, né? Com que informação, né, o cidadão se mobiliza para participar? No caso da revitalização de bacia, com aquele estudo técnico de 2, 3, 4 volumes, é essa informação que o cidadão, seja iniciado como nós aqui, ou seja um cidadão comum, consegue participar efetivamente e contribuir, né, recolher sugestões, quer dizer, consegue passar sugestões que sejam passíveis de utilização pelo ente público? Fica a pergunta. Eu não sei responder. Até eu não sei responder, porque eu acho que não tem resposta, na verdade.
E nas oficinas, né, as nossas oficinas abertas, elas se caracterizam completamente como são locais de apresentação de um trabalho. E eu já citei outras vezes, né, uma antropóloga que eu tive a oportunidade de trabalhar com ela, ela sempre dizia: como é que tu consegue que um cidadão participe de algo? Primeiro, ele tem que entender o que está acontecendo. Segundo, ele tem que enxergar o fim do processo e saber se lá no final do processo ele leva alguma vantagem para ele ou para o grupo social ao qual ele representa. Mas aí que está. Como é que se faz a representação numa audiência pública clássica? Resultado, o que nós estamos colocando para debate mesmo esses modelos clássicos de audiência pública, de consulta pública, de oficinas abertas, não servem para o sistema de gestão de recursos hídricos brasileiro. Não levam à informação que provoca mobilização e que leva à participação social. Mônica. Paim, eu achei que você fosse falar dos furos ainda agora, você vai falar depois? Os furos ficaram, Mônica, os furos ficaram aqui nessa fala, nessa crítica. Vão aparecer um pouco mais adiante, provavelmente, a partir de como é que né? Quando eu apresentar aí as nossas sugestões, vão aparecer mais desses furos. Tá bom. Rani, você pode... obrigada. Pessoal, essa proposta nossa, né, de aulas, a ideia é que a gente tenha 3 momentos, tá? Só para reforçar isso. Um primeiro momento que a gente chama de o clássico, né? O que normalmente é feito na gestão de recursos hídricos de modo tradicional com relação ao tema que está sendo tratado, né? Então, o que o Paim buscou trazer foi isso, né? Com um resgate aí histórico desses eventos participativos que também são realizados na gestão da água. Um outro momento é o que a gente chama de a desconstrução para a reconstrução, que tem o intuito, assim, de a gente se questionar, né, o que é que não está dando certo e como é que a gente pode fazer diferente para que as coisas realmente deem certo, né? O Paim trouxe um pouco aí do clássico e da desconstrução, e o que eu vou falar a partir de agora, né, é um pouco do que a gente chama de reconstrução, tá? Bom, eu vou trazer, assim, uma questão de que quando a gente fala de qualquer tipo de evento participativo, a gente precisa pensar que tem tudo que acontece, as atividades que acontecem durante o evento, e tem as atividades que precisam acontecer antes do evento e depois do evento. Então, eu vou trazer, assim, com um foco maior, porque o nosso tempo também aqui é bem rápido, quais são as atividades que devem ser feitas antes dos eventos participativos. E para ilustrar um pouco do que a gente está falando, eu vou trazer uma experiência da qual nós participamos, que foi a formação de um comitê de bacia, né, cujo nome é essa sigla que está aí, o Comitê de Bacia da Região Hidrográfica Sertão do São Francisco. Vou trazer algumas coisas dessa experiência, assim, que no nosso entendimento fizeram com que a informação, a mobilização e a participação realmente acontecessem de fato. Depois desse momento, né, a gente abre para um terceiro momento da aula, que a gente chama de Fale o que quiser, que é um momento onde vocês que estão aqui participando conosco vão poder fazer perguntas, né, e colocar as contribuições de vocês a respeito do tema que está sendo tratado. E aí a gente faz um fechamento, tá bem? Só quero dizer que eu estou olhando aqui o chat, né, e a Carol Turcato,
achou uma pena que o Paim teve que fechar a câmera, né, para que o áudio dele ficasse melhor, porque aí a gente não ficou sem conseguir ver você, Paim. A Liliana está lembrando que as audiências do Revitalização fecharam no dia 3, as consultas, é isso? E a Liliana também colocou uma coisa interessante aqui, que no meio, né, quando tem lá a audiência, né, nos moldes lá do Fla-Flu, como o Paim citou, o mediador fica no meio, apanhando de todos os lados, né? Bom, então, pessoal, para uma participação que seja de verdade, né, que seja concreta, real, nós costumamos dizer que existe um antes e um depois, que são fundamentais para que a informação, a mobilização e a participação social sejam realmente qualificadas e consistentes. Isso que eu vou trazer aqui para vocês, na nossa experiência, né, nós temos visto que isso vale para, por exemplo, quando a gente está num processo de planejamento, né, elaborando um plano, ou elaborando um enquadramento, ou quando a gente está discutindo cobrança, ou quando a gente está fazendo a mobilização para a formação de um comitê, que é esse caso que eu vou citar aqui para vocês, de Alagoas, ou seja, eu vou falar de questões, né, de atividades, de ações que têm relação com o processo participativo, não necessariamente para um determinado processo. E uma primeira coisa, né, que eu gostaria de citar aqui é a importância de, desde o início, a gente trazer o Comitê de Bacia Hidrográfica para trabalhar junto com a gente. Muitas vezes os processos eles são conduzidos, né, pelos órgãos gestores, e algumas etapas são feitas antes de envolver a sociedade representada no Comitê de Bacia Hidrográfica. Então, é muito importante que o comitê seja envolvido desde o início. Se a gente pensar, por exemplo, né, na elaboração do plano de recursos hídricos, é importante que o comitê seja envolvido ainda na etapa de elaboração do termo de referência, que vai nortear a elaboração do plano. E quando se tratar de um processo como esse que eu vou falar, do Comitê de Bacia da região do Sertão do São Francisco, né, que era um processo de mobilização para a formação de um comitê de bacia, é importante, desde o início, trazer para perto os atores locais, né, identificar aqueles atores-chave, representações de instituições-chave que têm relação com a gestão de recursos hídricos e trazê-los para perto, inclusive solicitando que esses atores apontem outras instituições, outros atores importantes a serem envolvidos. Conversando, né, com essas representações, com essas pessoas, para entender, por exemplo, o que é que funciona naquela região, né? Às vezes o técnico ele vai trabalhar numa região que não é aquela onde ele mora, né? Isso é muito comum, por exemplo, a gente abrir a elaboração de um plano, de um enquadramento e vir uma empresa que é de outro estado. Então, é importante que os técnicos ouçam quem está ali na região, né, e que isso seja feito o quanto antes de se começar a fazer qualquer coisa, né, para saber as expectativas desses atores, para saber o que é que funciona, né, será que aquilo que funciona lá no estado, da empresa, vai funcionar nesse outro local também? Oi? Alguém quer falar? Acho que foi só um ruído, Mônica. Pode continuar. Só um ruído? Tá, obrigada. Uma outra coisa importante de se fazer também, né,
que é uma coisa que a gente insiste muito, é um mailing list, né? Um levantamento de contatos, um mailing qualificado, né? O mailing, ele é algo que a gente inicia o quanto antes, quando a gente precisa fazer um processo de informação, mobilização para a participação social. A gente começa e, ao longo do processo, a gente precisa ir alimentando essa lista, qualificando essa lista, validando essa lista, porque às vezes a gente pega vários contatos também que não funcionam, né? Às vezes aquele e-mail que só volta ou aquele telefone que não funciona mais, né? Então é importante começar esse mailing, alimentar até o final do processo e validar os contatos para a gente saber com quem a gente está falando. Mônica, agora sim, agora sou eu. Sim. O que tu acabaste de escrever, Mônica, é exatamente o oposto, tá? O que da experiência que se tem, o que está se trazendo? A qualificação, né? A qualificação do contato, a qualificação de conhecer o ator, né? De entender como é que funciona e como é que funciona. O contrário da audiência pública é exatamente o anonimato. Ou da consulta pública. Quando eu coloco uma consulta pública na internet sobre determinado assunto, eu não tenho a menor ideia de quem é que vai participar, qual é a condição que vai participar, qual é a representação. Tu acabaste de escrever, a partir da experiência que se teve em Alagoas, exatamente o oposto disso. Então, por isso que não saíram os furos daquela hora, porque eu queria pendurar exatamente na tua fala. Obrigado, Mônica. Mônica, o microfone. Porque você coloca meu microfone no mudo, não é? Eu coloco sim. Já te interrompendo, a Liliane pediu a palavra aí. Eu não sei como é que você definiu isso. Mas acho que não, foi sem querer, foi sem querer. Obrigada. Agora estão me ouvindo direitinho, né? Obrigada, gente. Então, uma outra coisa, né, que a gente precisa buscar desde o início é a gente usar uma linguagem que seja acessível, né? A gente está muito acostumado a usar uma linguagem altamente técnica, né? E aí acontece aquilo que o Paim falou na fala dele. As pessoas não conseguem entender. Se elas não conseguem entender, elas não conseguem saber o que é que elas estão fazendo no evento e muito menos conseguem contribuir. Eu costumo falar com as pessoas que trabalham comigo, né, que a gente precisa treinar essa coisa da linguagem acessível, né? Então, se tem um termo técnico que é complicado, eu preciso treinar uma forma de falar aquilo de um jeito que seja mais simples, né? Que qualquer pessoa que chegue no evento seja capaz de entender. Uma outra coisa, né, que é uma coisa que eu chamo de PIMPs, é a gente fazer um plano de informação, mobilização e participação social. Quando a gente tem, por exemplo, a elaboração de um plano de recursos hídricos e de enquadramento, alguns dos quais eu participei mais recentemente, uma das primeiras coisas que a gente fazia num bloco de atividades, que a gente chamava de atividades preliminares, era elaborar esse plano. Nesse plano, já havia uma proposta, né, de eventos, ferramentas e estratégias que podiam ser utilizadas para informação, mobilização, ao longo de todo o processo de planejamento. E a gente fazia uma proposta de plano e submetia essa proposta ao comitê e atores da bacia para validação. Então, é importante a gente ter essa visão de processo, né? Porque isso vai agregando instituições ao processo de planejamento nesse caso. E uma outra questão, né? A gente sempre ter em mente, né, que esse PIMPs, né, ele tem que ser flexível, gente, assim. Ser flexível é uma coisa fundamental na gestão de recursos hídricos, né? Quando a gente fala de processo participativo não tem como. A gente tem que estar sempre com o coração aberto,
dispostos a fazer ajustes, a mudar aquilo que estava planejado, fazer diferente, a entender que uma estratégia que a gente pensou não está dando certo e que a gente vai ter que mudar e fazer de um outro jeito. Tá? Então, isso é uma coisa fundamental. Mônica. Oi. Eu de novo. Pois é. Primeiro, tu falaste há pouco, né, sobre a questão da linguagem, né? Um desafio aqui aos nossos parceiros da aula. Quem participou de alguma audiência pública, que era ao vivo, né, no passado, ou de uma consulta pública agora que é virtual, e que conseguiu que a linguagem, por exemplo, de uma apresentação de um estudo de impacto, fosse razoavelmente compreensível pelo cidadão participante. Né? Quando que isso aconteceu? Se, na verdade, as apresentações eram apresentações das empresas contratadas absolutamente herméticas, né? Eu sempre digo, uso o mesmo exemplo, o que é DBO 5 para o seu João e a Dona Maria? O que é isso? Se nós mesmos que trabalhamos com isso, a Mônica, a bióloga, nós temos dificuldade, o que é DBO 5? Ah? O que é DBO? E sempre foram termos utilizados a rodo nas apresentações. Então, todos os participantes das audiências públicas do passado certamente não foram lá para aprender o que era DBO e o que era DQO. Certamente não. Então, a questão da linguagem, associada à proximidade, o olho no olho na informação que gera mobilização é absolutamente fundamental. E já aproveitando, Mônica, falando da questão, né, eu falei antes do anonimato, né, desses instrumentos clássicos de participação, que é puro discurso, né, pessoal? Vamos falar português claro aqui. Discurso, importar esses dois para a gestão de recursos hídricos, é dizer que é participativo, mas na verdade não é. Não? É a questão do foco. Considerar que o número de participantes é mais importante que a qualidade da participação, na medida em que o foco é exatamente a gestão da água e, por consequência, quem tem que ser informado, mobilizado e participar é quem tem interesse direto ou indireto na água. Né? Mas tem que ter isso. E como é que eu faço isso através de uma consulta pública via internet? Obrigado, Mônica. Obrigada, Paim. Eu vi aqui que a Liliana e a Valquíria pediram para falar. Eu anotei aqui, tá? O nome de vocês e logo que eu terminar, eu passo para vocês, tá bom? Eu já estou finalizando a minha fala, eu vou só rapidamente contar um pouquinho da experiência que nós vivenciamos de mobilização, foi um processo de mobilização para a formação de um comitê, chamado Comitê de Bacia da Região Hidrográfica Sertão do São Francisco. Tá? É um comitê de, na verdade, vários rios, né, afluentes, do Rio São Francisco, e se tratava de um processo de mobilização amplo, né, que deveria envolver todos os municípios, né, eram 38 municípios, para a formação de um comitê que fosse representativo de toda essa região. Tá? Então, nesse processo, assim, para destacar algumas coisas que foram feitas antes, né, existia um contratante, né? E logo no início, assim, nós tivemos a preocupação de conversar com os atores locais. Além do contratante, né, que era a agência de bacia, né, a agência Peixe Vivo, houve a preocupação de conversar também com pessoas, com membros do Comitê de Bacia do Rio São Francisco e outras instituições indicadas, né, por esses atores. No intuito daquilo que eu falei com vocês antes, né, de entender as expectativas desses atores e o que é que funcionaria
né, nesse processo. Uma outra coisa que foi feita antes foi a organização do mailing list, assim, mais ou menos um mês antes de começar a mobilização, já foi iniciado o mailing list. Nesse caso, né, nesse processo, foi feita uma logomarca, né, e para fazer essa logomarca, as pessoas da região foram ouvidas, né, para que a gente pudesse entender o que é que fazia sentido, né, para aquelas pessoas, né. Então, eu não entendo muito dessa coisa de logomarca, né, mas o formato, né, a figura, as cores, né, tudo passou pelo crivo, né, dos atores locais, para que fosse algo que realmente representasse aquela região. E essa logo, né, essas cores foram utilizadas para produzir materiais de divulgação. Nesse caso, foram produzidos tanto materiais impressos quanto materiais virtuais. Uma outra coisa que foi feita antes foi a seleção e a contratação de um grupo de mobilizadores de campo e mobilizadores de escritório. Esses mobilizadores de campo eram pessoas da região. Então, pessoas que, inclusive, conheciam atores locais, instituições locais que tinham relação com a gestão da água. Antes de iniciar o processo, né, depois que esses mobilizadores foram contratados, foi feita uma capacitação com os mobilizadores. Foram 2 dias de capacitação, onde eles foram ali introduzidos, né, nesse mundo aí da gestão de recursos hídricos, apenas introduzidos, porque a gente sabe que não dá para aprender tudo, né, de um dia para o outro, e aí a gente resolveu isso com outras estratégias que eu vou mostrar para vocês mais adiante. Uma outra coisa que foi feita antes foi também a definição de um itinerário, né? Como é que se faria para percorrer todos os municípios da bacia e mobilizar aqueles atores, principalmente aqueles que fariam parte do futuro comitê, poder público, usuários e sociedade organizada. Durante o processo de mobilização, esse processo ele durou 30 dias, foram realizadas algumas etapas, né? Eu não vou falar de todas, pessoal, por causa do tempo, né? Tem os relatórios desse trabalho, tem um artigo também, caso vocês queiram conhecer um pouco mais. Então, esse processo de mobilização durou 30 dias. Na primeira semana foi realizada uma divulgação inicial com visitas, né? Visitas curtas a prefeituras e outras instituições a serem mobilizadas. O intuito dessa visita era só dizer, né, começou o processo de mobilização para a formação do comitê e também distribuir os materiais de divulgação. Enquanto isso, né, 2 mobilizadoras, que a gente chamou de mobilizadores de escritório, elas faziam agendamento de reuniões, né, reuniões mais estratégicas, que a gente chamou de reuniões temáticas, onde os mobilizadores iriam explicar melhor qual era o objetivo da mobilização. Ainda durante, né, teve uma outra fase que a gente chamou de etapa de engajamento, onde essas visitas foram intensificadas e foram realizadas também essas reuniões temáticas que eram, assim, voltadas para o público dos 3 segmentos que viriam a fazer parte do comitê. Ainda durante os 30 dias de mobilização, aconteceram uma série de coisas que não estavam previstas, né, lá no nosso plano original, e aí a gente precisou, com flexibilidade, fazer os ajustes. Uma coisa que não estava prevista, por exemplo, era o envio de uma comunicação oficial, né? Os mobilizadores se deram conta que as prefeituras, por exemplo, elas falavam que iam se inscrever no processo eleitoral, mas não se inscreviam. Os representantes da prefeitura queriam uma comunicação oficial da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Então, isso foi feito, né? E quando chegou esse documento oficial e, na sequência, uma ligação, né, aí as prefeituras se envolveram e fizeram a inscrição no processo eleitoral. Além de conversar com as prefeituras, também foram necessárias conversas com
outros entes, por exemplo, com a Companhia de Abastecimento Estadual, e entre outros, né, que só se inscreveram depois de uma conversa mais ali tete a tete entre um representante da Secretaria de Estado e o representante dessa instituição. Outras coisas que também não estavam previstas, mas que foram feitas, o trabalho das mobilizadoras de escritório também não estava previsto no termo de referência, mas foi realizado, foi fundamental para o sucesso do processo. A utilização das redes sociais também, que é algo que se faz muito hoje, né, e que funciona muito, né, em muitas situações, isso também não estava previsto, mas foi feito. A entrevista em rádios, uma coisa que foi, que nós aprendemos é que na região lá do Sertão de Alagoas, as pessoas ouvem muito rádio, né, talvez, eu não ouço rádio, né, mas em vários locais as pessoas ouvem rádio, e é isso que funciona. Então, essas entrevistas também levaram a informação para muita gente. Houve situações, assim, em que uma conversa, né, mais próxima precisou ser realizada com algumas lideranças. Os mobilizadores, né, foram atrás de reuniões de instituições, associações, né, que já estavam agendadas, né, e pediram um momento dessa reunião para falar do processo de formação do comitê. Então, isso funcionou muito bem também, né, porque não foi necessário agendar uma reunião, foi solicitado o espaço numa reunião que já estava agendada. A participação em eventos, teve um evento que a gente que estava acompanhando o processo de longe ficou com muita vontade de participar, que era o evento dos profetas das chuvas, né, mas a gente que estava longe não conseguiu, só o pessoal que estava lá próximo. A elaboração de listas de interessados, né, quais eram os interessados nos setores usuários, né, então nós fizemos, essas listas foram feitas para o processo de mobilização, entre outras coisas, né, que foram colocadas em prática, mesmo estando fora do plano de trabalho, e que acabaram funcionando no processo de mobilização. Fechando, só quero trazer para vocês alguns números, né? Esse foi um trabalho intenso de mobilização. Os mobilizadores de campo percorreram mais de 6 mil quilômetros, colaram cartazes em mais ou menos 160 locais diferentes. O número de visitas, somado ao número de reuniões, foi mais ou menos 160, e mais de 650 representações da região hidrográfica foram envolvidas. E como é que a gente fez, né, para poder conseguir fazer os ajustes no tempo necessário, né? A equipe, né, tinha uma equipe de mobilizadores e tinha uma equipe de coordenadores. Essa equipe conversava toda semana. Além disso, os coordenadores, né, que eram 4 coordenadores, conversavam 3 vezes por semana, reuniões curtas de meia hora, mas que eram realizadas 3 vezes por semana. Não podia faltar, né, gente, um grupo de WhatsApp, né, porque todo mundo sabe, vez ou outra a gente é colocado num grupo aí mesmo sem a gente querer, mas é uma ferramenta que nos ajuda e funciona para muita coisa. Além disso, muita flexibilidade, muita disposição para conversar, fazer ajustes, muita disposição para sair do planejado, né, e, enfim, fazer o que precisava ser feito. Quanto ao depois desse processo, né, que aqui é um pouco do resultado, estava previsto no regimento eleitoral, né, 40 vagas para esse comitê e mais de 130 instituições foram inscritas, né? A equipe que estava trabalhando precisou fazer uma preparação para as plenárias eleitorais, foram 3 plenárias, uma com cada segmento, que estavam lotadas, e os representantes que se envolveram, né, eles sabiam exatamente o que eles estavam fazendo lá. No final, foi formado um comitê bastante representativo, com todas as vagas ocupadas. Nós poderíamos trazer
vários outros exemplos, né? Nós escolhemos esse porque foi um processo mais recente do qual nós participamos. Eu não sei se o Paim quer acrescentar alguma coisa. A Raniele, que está aqui, Mônica, que também participaram do processo. quero sim. Tá? Antes da Raniele e da Valquíria, enfim, passar a palavra para o pessoal, eu quero fazer uma fala final minha, final não, concluindo essa colocação. Qual é o desafio que nós temos agora, né? A partir desse relato que se traz, numa escala absolutamente pequena, entre aspas, né? Mas uma escala que permitiu a mobilização ao vivo, que permitiu todos esses critérios e essas variáveis e essas ações que são, como eu disse antes, a antítese da União, Plano Nacional de Recursos Hídricos, ou isso que acabamos de falar e que a Liliane, né? A Liliana que comentou sobre a consulta pública da revitalização de bacia para todo o Brasil, um país continental. Então, trouxemos a experiência numa região não tão pequenininha assim, mas, enfim, que permitiu a implantação de uma série de estratégias de mobilização que deram certo, a Mônica acabou de relatar, ok. E agora, como é que se expande isso? Está na mesa o desafio. Obrigado, Mônica. Rani e Felipe, vocês querem comentar alguma coisa da mobilização de Alagoas, antes da gente passar para as pessoas que já pediram para falar? Não, eu vou passar para a Valquíria e para a Liliane. Eu acho que você contemplou bem essa experiência, né, essa reflexão do Paim em cima da escala, e eu gostaria de ouvi-las. Tá bem. Eu vou passar então para a Liliana. Eu acho que a Liliana pediu primeiro, e depois a Valquíria. Eu não me importo se a Valquíria quiser começar, eu fiz várias anotaçõezinhas aqui. Pode ser. No meu caso, eu queria mesmo falar sobre algumas experiências que eu vivenciei trabalhando no IEMA, principalmente nessa parte de audiências e consultas públicas. E isso que o Paim falou a respeito do linguajar, da forma de tecnicismo que a gente utiliza, é muito importante dentro do processo, porque se a pessoa não entende o que está sendo falado, ela não tem nem o que perguntar. E as experiências positivas que eu tive foram exatamente as experiências em que a parte de educação ambiental e de comunicação social conseguiram sentar com as empresas que iam fazer a apresentação dos projetos, dos empreendimentos, e adequar esse linguajar. Então, quando a gente pensa em fazer uma mobilização, tem toda essa parte que a Mônica falou, né, de conseguir articular as pessoas, de convidar, e também tem um papel primordial, que é essa questão de trabalhar dentro de um processo, que às vezes não é possível ser feito de imediato, né, ao mesmo tempo que a mobilização. Então, esse processo de educação ambiental ele já tem que estar acontecendo para que as pessoas saibam do que se trata, né? Saibam o que é uma gestão de recurso hídrico, entendam quando falar o que é jusante, o que é montante, o que é vazão, né? Quando alguém vai fazer algum levantamento e usa o termo ictiofauna, porque às vezes a pessoa é pescadora a vida inteira e não sabe o que é ictiofauna, e nem tem obrigação de saber, né? Então, é importante ter esses dois elementos de educação ambiental, enquanto um processo que precisa acontecer ligados às secretarias de meio ambiente, às secretarias de educação, e um trabalho de comunicação social nesses momentos de mobilização, para que as pessoas consigam saber do que se trata realmente aquilo que elas estão sendo chamadas para participar. Então, assim, as experiências positivas que eu tive foram exatamente aquelas em que essas duas funções aí, que são funções públicas, aconteceram.
não necessariamente eram feitas pelo órgão estadual, onde eu atuava. Muitas vezes a gente conseguia articular prefeituras, articular ONGs, né, os CIPs, e fazer esse trabalho em conjunto, dependendo da situação. Foram pouquíssimas, tá? Então, realmente não é algo que se faça como uma rotina da área ambiental, mas é importante. Obrigada. Obrigada a você, Valquíria. Só uma questão aqui do chat, a Elisa colocou que ela colocou assim, sobre comunicação acessível para recursos hídricos. Olha que legal, trabalho com o podcast Deságue e com o podcast H2O. Quem tiver interesse, fica a dica. Ótima dica, Elisa, depois se você quiser falar dos 2 podcasts, tá bom? A Carol colocou que, além da questão técnica, há também a sopa de letrinhas das siglas usadas. Não é mesmo, Sérgio Cardoso? Então, a Carol e o Sérgio também podem comentar aqui. Liliana, você quer falar agora? Eu, na verdade, assim, tinha várias coisinhas, mas eu não quero me alongar muito. Então, assim, na verdade, eu vou pôr, assim, algumas reflexões do meu tempo trabalhando no licenciamento ambiental em várias posições, tanto como consultora no passado, depois no órgão público, enfim. E aí eu fico me perguntando assim, a gente fez no órgão público federal vários movimentos durante muito tempo, durante vários anos, exatamente no sentido de colocar a linguagem acessível sem ser a infantilização da linguagem, mantendo o respeito e trazendo o conhecimento local para dentro para as conversas, assim. A gente tentou alterar procedimentos, melhorar procedimentos, fazer consultas públicas em momentos anteriores. Isso resultou em alguns processos de licenciamento até na economia do dinheiro público, da gente nem lançar o edital, sabe? Assim, da gente nem lançar as normas para o estudo ambiental, porque nas consultas prévias a gente já percebeu a inviabilidade e já justificou isso, então nem gastamos o tempo da equipe em emitir um documento para que se fizesse um estudo ambiental que a gente já viu que era inviável nas conversas com a população local, Ministério Público, enfim. Agora, dentro do que a gente consegue fazer como técnico, a gente tem uma limitação, porque a gente trabalha, não é que a gente não saiba fazer melhor, mas a gente, às vezes, trabalha dentro da regra que está colocada, seja no Estado, na Prefeitura, no Federal, enfim, e a gente depende exatamente da participação social e dos colegiados para que essas regras sejam modificadas, para que esses procedimentos sejam aprimorados. Então, por exemplo, quem poderia propor as melhorias nos processos de audiência pública de licenciamento ambiental é o próprio CONAMA, né? E aí eu fiquei aqui pensando, eu queria fazer um experimento assim. Levanta a mãozinha quem conhece qual é o conselheiro do Conselho Nacional de Recursos Hídricos que melhor lhe representa. Você sabe o nome dele? Você sabe qual foi a última vez que ele compareceu à reunião? Você sabe como ele votou nas deliberações? Porque, por exemplo, esse PNRBH, ele não surgiu do nada. Ele passou em discussões no Conselho, nas câmaras técnicas, e existe alguém que está lá nos representando. Será que é assim que a gente gostaria que esse assunto fosse tratado? Entende? Então, assim, existe um outro viés, porque a gente tem mania de olhar o caminho daquilo que não me agrada de baixo para cima. E está muito certo. Mas a gente também tem que olhar que existem falhas na vertical, de cima para baixo, de baixo para cima, e nos níveis horizontais também, entre nós. Então, muitas vezes eu acompanho por dever de ofício, mas também como cidadã, as discussões dos conselhos estaduais ou dos comitês de bacia, e às vezes eu percebo, e eu dou aula, então, conversando com os meus alunos
e com as pessoas com quem eu cruzo na rua, com o meu porteiro, com o meu vizinho, eu vejo que as pessoas não sabem nada sobre o SINGRE, sobre os sistemas, sobre participação pública, e isso tem diversas razões. Então, eu fico me perguntando de que representatividade também nós estamos falando. Eu participo de alguns grupos, então a gente tem, por exemplo, agora a Coalizão pelos Rios, eu não sei se tem algum colega aqui da coalizão, enfim, mas a gente está formando, está fazendo todo esse processo de consulta, de participação, é Brasil inteiro, temos representações, mas se eu for olhar mesmo, são pessoas de nível técnico, da academia, enfim. O seu Zé e a Dona Maria, que o Paim se referiu, eles continuam não participando, porque existe uma cooptação desses locais de representatividade, desses espaços de fala, e que a gente nem sempre está sendo bem-sucedido ou eficiente de realmente colocar ali, não a nossa opinião, mas realmente o seu Zé e a Dona Maria. E aí, só para dividir com vocês, uma vez numa consulta pública, eu vi um seu Zé e uma Dona Maria sentadinhos, enquanto grandes ONGs usavam o espaço para batalhar. A gente ainda não aprendeu que audiência pública não é lugar de batalha, é lugar de realmente sentar e ouvir um ao outro. E aí ninguém aprendeu isso ainda no Brasil, por isso as audiências são tão ruins. A gente vai para o conflito, a gente não vai para a cooperação. E enquanto a gente fica lá, grandes ONGs ou grupos mais mobilizados, batalhando contra empreendedor, um atacando, outro se defendendo de parte a parte, e o órgão ambiental apanhando no meio, a população que vai realmente ser afetada fica sem voz. Por mais que ele esteja lá sentadinho naquele momento, depois do seu dia inteiro de trabalho. Eu não vejo que a representação mesmo da sociedade civil, e aí eu falo de todas, da academia, do Estado, seja do que for, eu não vejo que as representações nos colegiados levam de volta para o que seriam as suas bases, as informações, os seus posicionamentos, e muitas vezes esses posicionamentos não vêm de lá. E aí a gente não tem mesmo essa cultura de participação social, eu vejo em vários espaços no Brasil. Eu tive acompanhando, num passado muito distante, as discussões, as audiências, as consultas públicas que eram feitas para definição do plano energético plurianual do país, e se eu falo isso para grande parte das pessoas, elas nem sabem que existe, pessoas letradas e tudo mais. E aí você tem uma consulta que é para um plano nacional, é nosso plano como nação, para dali 30 anos, onde se colocam, sei lá, todos os planos de hidrelétrica, enfim. Participam 8 pessoas da discussão durante meses, 4 do órgão federal, 2 de consultoria de empresa de energia, né? E 2 pessoas que estavam lá, assim, meio pela academia. A população não participa disso. Esse plano é aprovado. 20 anos depois, você vai construir uma hidrelétrica e aí é aquela batalha, porque a gente não participou em todos os momentos de forma consciente. Então, a gestão das águas participativa, né, ela também exige a responsabilidade compartilhada. E não é o que a gente vê, assim, a gente briga pelos direitos, mas a gente esquece também um pouquinho dos nossos deveres, era isso. Desculpa, me alonguei. Paim, você pode falar, tá com a mão levantada. Obrigada, Liliana. Antes do Hélio, que pediu também, só para comentar que a Liliana... Oi? Eu não vi que o Hélio tinha pedido, desculpa. Eu acho que o Hélio estava com a mão levantada, eu acho.
A Liliane, desde o nosso primeiro encontro, a Liliane traz exemplos e situações reais que comprovam tudo que nós estamos falando aqui, né, Liliane? Na verdade, a discussão de fundo é, nós, como sociedade brasileira, nós temos condições de utilizar esse tipo de modelo, como essas três, né? Elas não foram escolhidas de graça, né, Liliane? Audiência pública, consulta pública e essas oficinas abertas. Não, elas foram escolhidas exatamente porque elas são, como, né, como o próprio trabalho que eu trouxe para vocês diz, elas são as mais conhecidas, as mais aplicadas, mas será que elas realmente servem para o tipo de organização que nós temos? Elas servem? Não, não. Nós precisamos ter coragem. Não, não serve. Nós temos que criar outros processos, outros formatos. Assim, um formato, quando o espaço é pequeno, quando o território é pequeno, ok. A Mônica e eu até já vivemos, o Felipe, a Ranieri também. Também, quando o espaço aumentar, como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos chegar no cidadão ou na representação do cidadão se a própria sociedade tem dificuldade de se estruturar para participar de um processo desse? O que nós não podemos, na gestão de recursos hídricos, que é o nosso tema, ficar fingindo de participação, fingindo de que estamos informando o cidadão, a cidadã. Não estamos fazendo isso. Não é verdade. Como tu mesmo disseste, nós continuamos um grupinho pequeno, fechado, discutindo assuntos de interesse do nosso próprio umbigo. Obrigado, Mônica. Desculpa, Hélia, se tu queria falar, também a tua palavra. Hélio, você quer falar agora? Hélio, se você está falando, a gente não te ouve. Aqui para mim aparece piscando. Eu também não estou ouvindo, não. Mônica, eu acho que ele caiu aqui da lista. Ah, é? Ele retornando, a gente passa a palavra para ele. Tá. Tem mais alguém, pessoal, que quer comentar? Eu não queria monopolizar, Mônica, mas, na verdade, acho que você tocou num ponto muito importante. Quando vocês fizeram essa mobilização toda, deve ter tido uma fonte de financiamento, de suporte, de apoio para você ter equipe técnica e tudo mais. Uhum. E eu acho que essa é uma grande falha na Lei de Recursos Hídricos, porque ela deixou em muitos... Agora os estados vão se adequando e vão aprimorando isso, mas ela deixou muito aberto para... colocando a cobrança, né, o instrumento da cobrança, como sendo a fonte de financiamento dos... Liliana, você ficou muda. Desculpa, encostei aqui. Mas como a cobrança vem depois de alguns outros passos, como a gente já viu, em muitos casos no passado, faltava o dinheiro para você startar os processos. E as pessoas, às vezes, não sabem onde estão essas fontes de financiamento. Então, mesmo que elas não existam nas leis estaduais, como no caso de São Paulo, que tem o Fundo de Recursos Hídricos, outros estados têm os fundos, que era onde você poderia buscar recursos para dar esses primeiros passos, esse start, começar comitês de bacia e começar as discussões todas, mas existem outros fundos, como, por exemplo, os recursos da Cefur, que eram um dinheirinho, né, que é distribuído para os estados. Muitos estados não aplicam na gestão de recursos hídricos um dinheiro que, por lei,
está atrelado à gestão de recursos hídricos, né? Ele é um tipo de cobrança, e ele serviria para dar esse start em processos de comitê de bacia, de capacitação, de mobilização social, enfim. E não é utilizado, e as pessoas não sabem que elas podem cobrar que isso seja utilizado. Até vários municípios recebem parte desse dinheiro. E muitos municípios aplicam em compra de ambulância, em outras coisas que não são gestão de recursos hídricos, mas a sociedade precisa saber disso para conseguir usar os recursos da forma certa e fazer as mobilizações da forma adequada, enfim. Então, acho que essa questão do financiamento desses processos de mobilização é uma questão também chave, fundamental. Sim. Obrigada de novo, Liliana. Tem mais alguém, pessoal, que quer fazer alguma colocação? A gente já está perto aqui de 8h30, que é o nosso horário previsto de encerrar. Não? Olha, se não tem, então, eu vou já encaminhar para o fechamento, Paim. Pode ser? Pode sim, Mônica. Então, pessoal, eu quero agradecer, então, vocês que estiveram aqui conosco nessa aula 2. A gente tem uma sequência, né? Eu falei, a primeira aula foi no dia 25, ela está disponível no YouTube, a gente falou sobre processo de planejamento, plano e enquadramento. A segunda é a de hoje, a terceira vai ser na semana que vem, no dia 15, no mesmo horário. E a gente vai falar sobre os manuais operativos. Os MOPs têm sido bastante utilizados aí para facilitar a implementação das metas e das ações dos planos de recursos hídricos. Aí depois a gente vai dar um tempinho, porque vai acontecer o Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas, e muita gente, né, que gosta de discutir esses temas, né, inclusive nós vamos participar do INCOB. E aí a gente tem as 2 outras aulas no dia 5 de setembro, onde a gente vai falar de outorga como instrumento de gestão, e no dia 12 de setembro, onde a gente vai falar um pouquinho sobre o PSA como alternativa à cobrança pelo uso da água. A gente vai lembrar vocês que estiveram aqui através do e-mail, né, do WhatsApp, para vocês acompanharem conosco essas discussões. Tá? Então, voltando ao que nós falamos lá no início, né, eu e o Paim, a gente tem uma motivação, né, que é contribuir com a nossa experiência, as nossas vivências, né, na área de planejamento e gestão de recursos hídricos, e de alguma forma repassar isso a outras pessoas, principalmente através das plataformas virtuais. Essas aulas, assim, são um início, né, desse trabalho, né, que a gente chama de Águas de Todos, e que tem um escopo maior, tá bom? Muito obrigada. Paim, passo para você encerrar. Mônica, obrigado por vocês estarem conosco. Estamos começando. Temos aí o desejo de que crescer aos poucos, mas fundamentalmente abrir espaço para a discussão corajosa dos problemas que nós vivemos no cotidiano de quem trabalha com gestão de recursos hídricos. No detalhe, assim como a Liliana traz, né? No detalhe, como se tenta trazer para vocês a experiência da Mônica e minha. E é interessantíssimo quando nós ouvimos vocês, né? Porque mostra que não estamos sozinhos no mundo. Essa leitura que se faz do nosso sistema de gestão tem outros atores e outros olhares que são muito parecidos conosco. Muito obrigado. Até
Próximo dia, Mônica. Está fechado teu microfone. Próxima segunda. Tchau, pessoal. Gente, eu deixei ali no chat o e-mail nosso, tá? aguasdetodos@gmail.com. E aí vocês, qualquer coisa também podem nos enviar por esse e-mail. E a gente sempre divulga, né, as coisas que a gente faz também no perfil do Instagram e no YouTube. Tá bom? Boa noite e ótima semana.